Open your Bible. Quer dizer, abra vossas Bíblias. Algumas coisas eu vou decorando. João capítulo 6, versículo 60. Queria pedir já para você, desde já, desligue os celulares, preste atenção na mensagem, não converse com quem está do teu lado. Se alguém conversar, dá um cutucão nele aí, nela aí. Semana passada tive um irmão que veio falar comigo, pastor, tinha 2 homens velhos conversando, que só misericórdia de Deus. Irmão, se for criança, lá vai. Agora, não. Se eu ver aqui, vou jogar água. O único que pode conversar aqui é ninguém. Ela está traduzindo ali. Isso. João capítulo 6, versículo 60. Todos acharam? Diga amém. Bom, se não achou, está aqui na tela. No meu tempo não tinha nada de tela, todo mundo tinha uma Bíblia, a capa, que cor que era? Preta. Mas graças a Deus a tecnologia está ao nosso favor e naquele dia não tem ninguém. Tira uma foto para ficar bem bonita assim. Tirou bem natural. Está escrito assim, vamos ler? João capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Vamos ler junto agora? No 3? Abra, enche o pulmão aí e vamos ler. 1, 2, 3. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero repartir com você, ela carrega o tema adoradores de dopamina. Porque muitos desistem de Jesus. Há um bom tempo eu venho meditando nesse tema. Adoradores de dopamina. O que vem a ser adoradores de dopamina? Será que eu sou um adorador de dopamina? Será que você é um adorador de dopamina? O certo é que vivemos uma geração de sensações rápidas, imediatas e emocionais. Pessoas diversas buscam estímulo, euforia, como quem busca um combustível para sobreviver. E infelizmente, essa mentalidade entrou também na vida espiritual de muitos, pois esses muitos não buscam mais eles só buscam a sensação de Deus. Nesse tempo, nesse período, nesse momento aqui, eu quero repartir com os irmãos sobre isso. É um tema que eu tenho refletido muito dentro de uma complexidade de igrejas, e principalmente as brasileiras, assim eu posso dizer. E eu tenho refletido muito sobre isso. No que eu adoro a Deus? Eu adoro o Deus que é o meu Deus, eu adoro a sensação de Deus. Você vai entender aqui. Há pessoas que ela adora apenas uma sensação. E tem pessoas que ela busca apenas ter a sensação. E ela confunde a sensação com, de fato, a presença de Deus. E é isso que eu quero compartilhar em cima desse texto que foi lido junto com vocês. Hoje muitos cristãos têm se tornado adoradores de dopamina, pessoas controladas pela necessidade de sentir prazer. Então aquela necessidade, vamos entender o que é dopamina. Elas são escravas de estímulo, são pessoas que necessitam ser estimuladas. E hoje tudo na vida hoje é estímulo. Um coração, quando está parando, um estímulo é bom? É bom. Momento, hora e órgão certo. Um coração, quando está parando, lá vem os paramédicos e usam o quê? Desfibrilador, aonde põe no coração e aquele choque, ele traz novamente as batidas do coração. Certo é que a nossa geração hoje é uma geração imediatista, que a gente busca tudo muito rápido. Tudo eu quero para ontem. Eu venho de um tempo aonde ainda eu escrevia carta. Quem aqui escreveu carta?
Levanta a mão. Ó, e temos alguns velhinhos aqui. Escrever carta. Aí você pode perguntar, o que é escrever carta? Para quem não sabe, é um papel em branco, assim, com algumas linhas, aonde você tinha uma caneta e você escrevia carta para alguém. E se fosse carta de amor, ela vinha misturada de lágrimas. E no finalzinho você escrevia um coraçãozinho, escrito assim, eu te amo. Pois bem, aquela carta você dobrava esse papel. Colocava dentro do quê? Envelope. Você colocava envelope e comprava um selo, né? E colocava no envelope. E você ia lá, aonde? No correio, e você levava no correio, pegava uma fila, que é a mesma fila para entregar carta, era a mesma fila do velhinho jogar a loteria dele, é a mesma fila para a velhinha pegar a aposentadorinha dela, então você ficava na fila, aí você colocava a cartinha lá, a moça colocava e aí você podia sentar e esperar, porque até se fosse anunciar que alguém estava doente, até chegar a carta a pessoa já tinha morrido, demorava demais. Depois disso veio surgindo outras coisas, surgiu o e-mail. O e-mail se tornou mais rápido, mas antes do e-mail, vamos lá para trás um pouquinho, 1993, 94, começa a surgir os primeiros celulares, que era um tijolão desse tamanho, quem lembra? Você lembra? Desse tamanho, só tinha quem era muito rico. E em 93, mais ou menos, surgiu o StarTAC. Qual que era o StarTAC? Lembra do StarTAC? Um pequenininho assim que fazia aquele barulhinho. Brrr. Só rico tinha aquilo lá. Você lembra, Misael? Você lembra? Você tinha dois daquele. Primeiro saiu o azul, depois o preto. E assim o tempo foi passando. E aí veio, eu lembro do computador que ainda era o 286. Quem lembra do 286? Você lembra? Você nem sabe o que é isso. Depois veio o Pentium. Você lembra disso? Então não tem São Velho aqui. Tinha o 286, 386, depois veio o Pentium 486, e só tinha o 486, que era rico, e qual que era o Windows, né? Que fazia aquele barulhinho. Depois veio a internet. Você lembra como era a internet? Você colocava... Demorava anos para você entrar na internet. E qual que veio a primeira rede social? MSN. Lembra do MSN? Eita, saudade MSN, né? Você entrava lá, parecia a carinha daquela pessoazinha ali. Depois surgiu o quê? Orkut. Quem participou do Orkut aqui? Ó, os velhinhos, né? O Orkut, comunidade no Orkut. Você lembra? Criava-se até comunidade no Orkut. Ô, tempo aquele, né? Tempo aquele que quem teve Discman antes do Discman? Walkman. Quem lembra o que é Walkman? O adolescente sabe o que é Walkman? A Bia sabe, a Bia. Algum adolescente sabe o que é Walkman? Tirou o Matheus, que tem carinho de novo, mas é velhinho. Mas Walkman era uma caixinha desse tamanho assim, colocava uma fita lá dentro, você apertava e aquela fita podia enrolar. Depois veio o quê? CD. Eita, CD, porque antes dele era o disco. Quem lembra do disco aqui? Vinil. Aí, isso, está voltando agora, né? Mas um mais antigo, aqueles discos de vinil, na vitrola tocava. Bom, passado isso veio o CD, aí todo mundo usava desse tamanho para colocar o CD, e você usava aquele fone que era desse tamanho e colocava ali. E depois daquele lá começou a vir o primeiro iPod, que era o da Apple, bem pequenininho assim, que você colocava todas as músicas digitais ali. Enfim, chegamos onde chegamos agora. Qual que é o teu telefone hoje? É o 22 já? Ou 17? Nem sei mais que número que a gente está. Pois fim, hoje em dia, foto. Quem lembra da foto? Você tirava foto como? Meu pai era fotógrafo, ele tirava foto naquela câmera pretinha que você olhava por aqui. Não sei se vocês lembram disso. Ela era uma pretinha que olhava por aqui e saía por lá. Esse dia meu pai me mandou uma foto que eu lembro não, meu pai falou, meu pai era fotógrafo e tirava fotos de casamento. E as fotos que meu pai tirava ainda eram no binóculo. Quem sabe o que é binóculo aqui? Levanta a mão. Aí é só velho mesmo. Aí é esse binóculo. Aí, agora é só para raiz mesmo. O que é o binóculo? O binóculo é um negocinho, uma caixinha desse tamanhozinho, que você, para ver as fotos, tem que fazer assim e olhar. Pois bem, o fotógrafo, meu pai, quando ele tirava a foto do casamento, quando ele ia levar para a família, ele levava um saco de binóculo. Colocava e levava. Lá chegou o fotógrafo, jogava. Sabe qual que era a diversão da família? Sentar no chão e ver o quê? Os binóculos. Aí meu pai lembra que ele fez um casamento e eu com 2 anos de idade subo lá, que meu pai tinha o laboratório dele, e eu subo lá e acabei com todas as fotos que ele tinha para o casamento. Não sei o que aconteceu, que meu pai mandou uma foto justamente que eu estava naquele laboratório dele, não sei se ele queria dizer alguma coisa com aquilo,
né? Mas acabei com um casamento lá, não teve foto. E Deus pesou a mão, né, Cláudio? Em nós, que nós não temos a foto da nossa lua de mel. Olha, irmão, olha. Eu acabei com misericórdia. Verdade. E eu casei com alguém que gosta de foto. Tem alguma coisa a ver. Pois bem, depois daquilo surgiu o quê? Aquelas fotos de 12 pose, 24 pose e 36 pose. Irmão, você tirava e saísse do jeito que ficava. Saísse com boca torta ia ficar. Depois daquela veio as primeiras maquininhas digital. TechPix. Lembra? O Rodrigo lembrou. Vendia rodo na internet. Na internet não, na televisão. Vendia. Agora você podia tirar foto e já ver. Agora, irmão, quem que usa essas máquinas? Jesus Cristo. Hoje, você tirar foto de alguém, eu já percebi, sabe a diferença de homem e de mulher? É que homem, você tira uma foto, faz a pose aí. Homem só tem uma pose. Faz uma pose, faz quando você está tirando uma foto minha. É isso aqui, pose de homem é isso aqui. Mas um pouquinho mais jovem já. Aí os adolescentes inventaram uma posição. Tira a foto. Eu nunca entendi essa trend de tirar uma foto sem aparecer. Essa eu nunca entendi. Pois bem, hoje você tira aqui e imediatamente você já vê. A mulher, irmão, tira uma foto. Tira uma foto. Aí ela vai, deixa eu ver, vai lá. Não ficou boa não. E você fica um mês nisso, não ficou boa não. Pois bem, hoje está tudo aqui. Voltando lá na carta, lembra? Hoje você manda um recado para alguém e já chega imediatamente. Por que eu estou falando tudo isso? Para te lembrar um pouco, enquanto hoje a gente é rápido. Antigamente, para se fazer uma comida, usava-se o fogão a lenha. Alguém sabe o que é fogão a lenha aqui? Não é a música do Chitãozinho Chororó, não. Fogão a lenha. Para se acender um fogão, você tinha que ir lá, pegar a madeira, cortar a madeira, colocar lá no lugarzinho dele, abanar aquilo e esperar. A mãe tinha que fazer a comida. Normalmente, começa a se fazer a comida 9, 10 horas da manhã. Para a comida ficar boa, aí chegava a gurizada, lá, tô com fome, só meio-dia, e fica lá, hoje, irmão, hoje, você chega no micro-ondas, põe lá um negocinho, e você fica indo ali, ai, que demora, 30 segundos, 1 minuto, meu Deus do céu, que demora, ficamos uma geração imediatistas, então por isso, nós somos, e hoje, né, hoje o que nos alimenta, o que traz a dopamina para a gente, é isso aqui, ó. Eu já falei várias vezes para vocês que o camarada que criou a rolagem do celular, ele veio a público se arrependendo disso. Porque uma das formas mais viciantes é isso aqui. Ó. Você já percebeu que isso aqui não tem fim? E conforme, eu já falei aqui, cuidado onde você para. Porque se você parar 1 segundo, ele vai te mandar, achando que você gosta daquilo. E isso aqui é tão coisado, que se você tiver com o celular aqui e fala assim, que saudade de comer uma carne assada. Você abre aqui, está cheio de carne. Mas que miséria é essa? Vocês estão me ouvindo tudo aqui, Jesus amado? Hoje, tudo é muito rápido. Hoje você quer, você já tem. As coisas são muito rápidas hoje. Por isso, a nossa geração hoje é uma geração de dopamina, aonde eu preciso, e você vê que a dopamina, ela vai e desce rapidinho, né? Assim, aquela emoção rápida e forte. Hoje nevou ou não? Nevou hoje? Aquelas coisinhas, né? Eu estava no quarto, estava ali estudando, de repente a Laurinha chega correndo, pai, está nevando. Já é a terceira neve, mas traz a mesma emoção. Ela vai passar, passados 5 minutos, acabou a alegria da neve. Assim é a dopamina. Aquele momento que você vê, dá um pico lá em cima, depois cai lá embaixo. Mas aonde isso é mal e aonde isso está no âmbito espiritual? O João capítulo 6, Jesus está no auge da popularidade dele. Quando a gente vai ver toda a história no capítulo 6, a multidão estava seguindo Jesus, Jesus estava fazendo milagre, Jesus estava operando maravilhas, mas quando ele confronta, aprofunda, exige a entrega e muitos voltam para trás. O contexto dessa história é que Jesus está andando junto com seus discípulos, e aí Jesus começa a trazer uma palavra
dura, uma palavra que confronta. Muitos, e aí eu não estou falando de pessoas que seguiam a Jesus, eu estou falando de discípulos. Discípulos é aqueles que são seguidores de Jesus, pois esse mesmo voltaram para trás. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6:66. Põe um pouquinho, João 6:66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de... Então aqui eu estou falando de discípulos que andavam, viviam, conheciam, estavam juntos, viram milagres e por causa de uma palavra de Jesus, de palavras que ele confrontou os discípulos naquele momento, eles decidiram deixar de seguir Jesus. Eles começaram bem, mas desistiram. Seguiram Jesus, mas eram adoradores de dopamina, buscavam emoção. Eles buscavam emoção. Eu fico imaginando, estar perto de Jesus, a emoção que estava, irmão. Você está no barco, quase afundando, e vem Jesus e diz: aquieta, vento. Cala-te, mar. Oh, calma, vento. Para. Olha a emoção, a adrenalina que dá. Buscava a sensação de estar perto de Jesus. Já pensou, Jesus está andando ali, vê o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, aquela emoção, aquela coisa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Jesus olha para o cego. Enxerga agora, cego. Vê agora. A tua fé te salvou. Emoção. Eles buscavam milagres, buscavam estar perto, buscavam arrepio. Que tem muita, a gente vai falar um pouco disso. Que tem muitas pessoas que pensam que presença de Deus é eita. Eita, estou sentindo alguma coisa aqui. Cuidado, pode ser ataque. Vai devagar. Eita, calma que pode ser. Calma que pode ser alergia. Calma. Eles buscavam mais o pão, mas não buscavam aquele que era o pão. Então muitas pessoas estão em volta de Jesus buscando só o benefício. E a gente vai entender aqui. O que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor do prazer, de recompensa, novidade, euforia e emoção. O que essa dopamina traz? Ela traz prazer, recompensa, novidade, euforia e emoção. E essa dopamina, ela é usada em vários aspectos da vida, da nossa vida social, da nossa vida do cotidiano. Existe um público que ele lida especificamente em colocar você direcionado exatamente aonde aquilo te traz dopamina. Você já percebeu que um filme sempre tem uma música de suspense ou uma música que eleva o grau das tuas emoções? Se você faz uma experiência, assista um filme de ação, alguma coisa, e põe no mudo, você vai perceber que as emoções, os seus reflexos sobre a imagem vão ser diferentes. Então, a mídia toda de filme, ela já sabe isso. O do mercado, aquilo que vende, já sabe isso. Você sabia que quando você entra numa loja, a música que está sendo tocada já é exclusivamente para mexer nos seus neurônios ao ponto de trazer algumas informações para que você compre ali naquele lugar. E parece que a gente entra dentro de um ambiente e parece que não tem nada não, aqui está tudo normal. Esses dias eu fui tomar café com alguém num local bem bacana, um lugar bem legal, um lugarzinho bem, eu gosto assim, um lugar bem clean, uma coisa bem bacana mesmo, uma decoração bem bacaninha aqui. Até as mulheres tiveram lá, onde vocês tiveram as mulheres na confraternização. E aí, junto com aquele ambiente, tocava uma música suave, uma MPB, uma coisa que te levava e te trazia um contexto de serenidade por aquilo ali. E aí vem a comida, e a comida que eu pedi, naquela sensação que eu quero ser magro, eu pedi, o que eu pedi mesmo, Cláudio? Um omelete, peguei um omelete bonitinho, e o omelete não veio igual eu faço em casa, irmão. Ele veio desenhado com algumas coisas em cima, veio com um tomate a mais, um negócio, uma coisa chique, é só um omelete. Mas colocaram um negócio ali que estava chique o negócio. Aí você pensa que isso tudo, né? Não sei se eles estavam fazendo isso de propósito, mas aí eu já vou dar dica. Você pensa que todas essas coisas é aleatório? Não é. Não é. Todas as coisas são programadas para que mexa com a sua dopamina, para que você tenha a sensação de prazer,
Para que você vá numa loja, você já percebeu que os doces normalmente em supermercado não ficam na parte de cima, fica na parte de baixo. Porque é justamente na altura das crianças. Você já percebeu que quando você vai no caixa para pagar, por que tem aquele monte de doce aqui? E aí está na tua altura, percebe-se. Quando você vai no corredor, não está na tua altura. Quando você passa no caixa para pagar, está na tua altura. Por quê? Aí você não viu, tem um chocolate lá que eu gosto, que é doce, feito a minha vida, e ele fica ali. Aí quando você fica 1 hora fazendo compra, aí você passa naquele corredor, você olha para aquele chocolate olha para você, você olha para ele olha para você, aí ele fala assim, não custa nada, você merece, você ficou 1 hora aqui em pé, você merece. Aí você fala, mas eu vou engordar, aí ele fala para você, não vai. Aí você fala, eu vou, e ele grita, não, você não vai. Aí você pega o chocolate, o que é? Recompensa. Então a dopamina dá a sensação de recompensa, euforia e emoção. Você pode ver que quando você está atingindo um jogo de futebol, o teu timeco lá faz um gol, te dá gol. É o que isso aqui? Euforia. E em seguida você leva outro gol, parece que murcha, você já percebeu? A mesma alegria que fez gol, aí levou o gol. Você vê que coisa louca, como que vai tão rápido e desce tão rápido. Então é aquilo que faz a pessoa dizer, que experiência incrível. Então dopamina leva a dizer, que experiência incrível, que sensação maravilhosa, eu quero de novo. E aqui está o perigo da dopamina. A dopamina é onde ela começa os vícios, droga, bebida, sexualmente. Porque a dopamina, ela te desperta, te dá o elo do quê? Do prazer. Só que a sensação da primeira vez, da dopamina batendo no teu cérebro, nunca mais você vai ter como a primeira vez. E da onde vem o vício? Porque o próximo você está tentando buscar o primeiro. E aí fica o próximo, e você nunca vai encontrar mais a primeira sensação que você teve. Então por isso, como nós estudamos na escola dominical hoje, coloca as tuas emoções na mão de Deus, para que você não seja escravo e adorador de dopamina. Tem pessoas que só vivem ao seu bel prazer, mas o seu efeito dura minutos, quando termina o cérebro que quer mais estímulo e mais sensação. A duração do seu efeito, o pico da dopamina dura poucos minutos, e depois desce rapidamente. É por isso que pessoas pulam, ficam de comida em comida, vídeo para vídeo, relacionamento para relacionamento, trabalho para trabalho, de igreja para igreja. As pessoas ficam em busca de prazer. Ele está com uma coisa aqui, aí aquilo já não dá mais o prazer para ele. Aí ele já vai para outra coisa aqui, já não dá mais prazer para mim, já vai para outra coisa aqui. Ontem eu estava à tarde com a minha filhinha, né? Estava ali com ela, ela me manda uns vídeos que ela acha engraçado. Ela me manda um vídeo, só que nem sempre eu acho engraçado os vídeos dela. E nem sempre os meus vídeos ela acha engraçado. É normal isso ou não? É natural. E aí, você vai vendo assim, ela vai passando os dela, e ela diz assim, por que o senhor não riu? Ela diz assim, por que o senhor não riu nesse vídeo? Aí ela passa um vídeo e ela ri com gosto. E ela diz assim, por que o senhor não riu? Aí eu mando os meus para ela e eu pergunto, por que você não riu? E ela fala assim, esse humor é humor milênio. Não sei se você sabe dessa linguagem. É humor de velho. Entendeu? Nós ainda ri quando alguém dá uma torta na cara. Eles não acham graça nisso. A gente ainda ri quando alguém vai sentar e alguém puxa, ele cai no chão. Eles não acham graça nisso. Olha lá, Misael já riu só na sensação dele ver. Então, aquela busca, eu achei graça aqui, vou procurando outro, então vai pulando de vídeo em vídeo, de trabalho em trabalho. Tem pessoas que não ficam em trabalho porque é uma busca por sensações de prazer, aquele trabalho dá prazer para ela. Aí dá um problema aqui, ela já pula para o serviço, não para em serviço. Relacionamento é a mesma coisa, por isso você tem que tomar cuidado. Porque normalmente a vida, você vai entender o que eu estou falando, a vida não é só de dopamina. A vida não é só de picos de prazer. A vida existe em outros sentidos. E se você só ficar procurando prazer, você é um escravo da dopamina. E até que ponto você pode ter um perigo espiritual? E agora eu quero falar com vocês. Muitos não buscam a presença de Deus, buscam o prazer da adoração, a emoção da música, a sensação do culto. Se a música não arrepiou, acha que Deus não falou. Se o pastor não pregou com fogo, acham que o culto foi fraco. Se não choraram, acham que Deus não se moveu. E se o culto não liberou dopamina suficiente, vão para outra igreja.
Não é o caso da nossa. É claro que isso aqui eu não estou falando para vocês, mas tem muitas pessoas que têm a igreja como uma dopamina. Ele vem para a igreja, ele quer sentir alguma coisa. Arrepiou. Hoje o pastor, por quê? Porque entre aspas, o fogo não caiu, não teve um barulho, não teve isso, naquilo, e a pessoa fica viciada naquilo. Ela é viciada naquela sensação que ela pensa que é Deus. Deus não é sensação. E nem sempre Deus trabalha nas emoções. Corpo, alma e espírito é completo e tudo está na mão de Deus. Deus, às vezes, Ele vai nas tuas emoções para falar com você, mas nem sempre Deus trabalha na emoção. Porque a emoção passa rápido, a emoção é volúvel. Deus trabalha no caráter e no raciocínio. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Renovação da vossa mente, equilíbrio, racionalidade. Mas tem pessoas, aí eu vou culpar muitos que estão aqui do meu lado, que querem infantilizar pessoas, que querem infantilizar os crentes. Aí ele percebe alguém que é um pouco infantil espiritual e ele vai infantilizar, porque ele quer sempre o controle na mão dele, quer dar dopamina para a pessoa. Hoje eu vou, o louvor hoje, eu vou o louvor. Eu já falei aqui, irmão, nunca vá a alguma igreja e fala assim, não gostei do louvor hoje, não gostei da palavra, não gostei do culto. Por que você não pode falar isso? Porque o culto não é para você. O culto é para Deus. Então é Deus que tem que chegar e falar assim, não gostei do teu culto hoje. Você só ficou no WhatsApp aí no culto, só ficou no Instagram, você só ficou falando mal dos outros, você só ficou olhando o irmão ali, não gostei do teu culto. É Deus quem fala para você, não você que fala. Você pode não gostar da sensação, que aí está tudo bem, aí é um sentimento teu. Agora, você não pode usar culto como sendo a sensação e a realização total da presença de Deus ali. E aí tem pessoas que não param a igreja. Por quê? Porque ela vai aqui, aí ela vai numa campanha, tem dopamina, ela chora, ela cai. Aí vai passando o tempo, ela vai para aquela igreja. Aí vai parando, porque também, né, vai mudando, a igreja nem sempre vai ser aquilo. Aí parou aquilo e falou, essa igreja ficou fria, essa igreja está gelada, eu não gostei dessa igreja, não tem mais fogo, não tem mais... Irmão, vai buscar um incendiário. Né? Não gostei daqui, não gostei daqui. E aí sai daqui e vai para outra igreja. Não gostei daqui porque o pastor não tem palavra. Tome muito cuidado com essa coisa de pastor não ter palavra, porque às vezes o que você fala não tem palavra, você está falando aquilo que você gostaria de ouvir, você não ouviu. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho que tomar esse cuidado. Crentes adoradores de dopamina. Não para a igreja, irmão. Você vê que tem crente que está 3 anos em qualquer lugar, já visitou mais de 30 igrejas. Por quê? Caça. Ele está caçando uma profecia. Ele está caçando alguma coisa que arrepia. Ele está caçando alguma coisa que faz ele chorar. Mas nunca muda de vida, nunca muda de caráter. Continua o mesmo sem vergonha, o mesmo fofoqueiro, o mesmo ladrão, o mesmo mulherengo, a mesma... Não muda nunca, mas ele quer sensação. E a sensação é uma falsa sensação que você tem adoração. Por quê? Não se engane. Se você está aqui, de repente toca uma música linda. Primeira coisa da música. A música ela tem 2 sentidos. Tem pastor que ele é contra o fundo musical. Tem pastor que é contra fundo musical. Aí ele fala, não preciso de fundo musical. Verdade, eu respeito. Há aqueles que gostam, assim como eu, mas não de hoje. É porque eu sempre aproveitei o tecladista e o fundo musical para eu cantar, às vezes, no meio da mensagem. Mas a música... Uma vez eu vi uma definição muito clara sobre isso. Enquanto eu estou falando, a palavra vai cortando. E a música, ela é anestesia. Então você está ouvindo, aí você chega num lugar, aí você escuta uma música, e aquela música te faz você chorar. Aí você fala, meu Deus, que presença gostosa, aleluia, glória a Deus. Aí você vem no outro domingo e não chorou. Fala, Deus não está mais com o rapaz que cantou. Aquele dia ele estava na unção. Hoje ele não está. Você vê como a gente julga a unção segundo aquilo que você está sentindo. Por quê? Porque você é adorador de dopamina. Você acha que a presença de Deus só é revelada em cima das tuas emoções. Irmão, tem hora que Deus vai falar brabo com você. Tem hora que Deus vai falar, não é para você fazer. Tem hora que Ele vai chamar a tua atenção. Ele deixou de te amar? De jeito nenhum. Aliás, dá um exemplo de pai e filho. Você é muito mais pai do que amigo. Todo pai que confunde, eu sou amigo, em vez de pai, vai dar problema. Porque pai não é para ser amigo, mãe não é para ser amiga. Pai é para ser pai, mãe é para ser mãe. Por quê? Porque amigo faz o que o outro gosta. Amigo não quer nem sempre, às vezes, estremecer a amizade. Pai tem que falar a verdade. Pai tem que falar, você não vai. Pai tem que falar, você fica aqui. Deus é a mesma coisa. Então a presença de Deus, ela não está apenas ligada às nossas emoções.
Então, preciso ter cuidado quando você vai numa igreja e Deus fala com você. Irmão, tem hora que Deus fala com você de uma maneira tão seca que aquilo lá vai na tua alma. Doeu, mas Deus falou com você. Agora, é claro que há momentos no culto da igreja que há uma sensação gostosa, que as pessoas choram, as pessoas vibram, há uma alegria do Espírito Santo, e está tudo bem, faz parte do culto, mas não quer dizer que Deus só está nisso. Então não procure sensações, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja é fogo puro, irmão, eu entro ali, o povo já começa a gritar, eu entro ali, o povo já começa, irmão, não vá atrás de dopamina, se você gosta daquela dopamina, vai lá, está tudo bem, não tem problema, mas se acabar a dopamina lá, fica lá, não fica caçando dopamina, você está tentando alimentar as tuas emoções, e Deus é Deus, independente das nossas emoções. Esse dia eu estava conversando com alguém, e esse alguém falava para mim, mas eu não sinto que Deus está comigo. Eu estou passando uma situação difícil, e eu não sinto que Deus está comigo. Essa é a preocupação. Por quê? Que quando eu só fico recebendo e adorando a dopamina, na hora que Deus fica em silêncio, igual a Lorena estava aqui falando, o testemunho dela, parece que Deus não está conosco. Você já percebeu? Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Nós queremos ver mágica, queremos ver uma luz brilhando, nós queremos ver o anjo andando, nós queremos ver uma espada de fogo, nós queremos ver alguém flutuar. Se não for desse jeito, parece que não vai, mas nem sempre Deus trabalha nessa linha. Muitas vezes, aliás, e a maioria delas, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na tua obediência, Deus trabalha na tua confiança. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus o suficiente? Eu não estou vendo Deus, irmão, você não precisa ver. Você precisa saber que Ele está com você. Tem 3 amém aqui. Você não precisa ver. Você só precisa saber que Ele está com você. Então se alguém fala, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo, eu sei. Eu também não estou vendo, mas eu sei. Como é que vai ser? Não sei, mas eu sei que vai ser. Isso é fé. Então independente, como também eu posso ver. Rapaz, eu vi um milagre de Deus ali. Eu vi um milagre de Deus ali. Eu vi um milagre. Você pode ver. Deus te deu um livramento dirigindo. Você está lá dirigindo e de repente veio alguma coisa e você percebe que aquilo foi a mão de Deus ali. Glória a Deus, Deus me deu um livramento. Foi na hora. Mas tem coisa que você não viu. E nem vai ver. Deus só vai falar com você lá naquele dia. Mas não quer dizer que você não viu e você não vê que Deus não está com você. Aí fica aquele irmão agoniado, mas eu não sinto que Deus está comigo. Eu não sei. Por quê? Porque é adorador de dopamina. Que quando você deixa a dopamina espiritual para lá, independente de eu estar sorrindo, Deus está comigo. Independente de eu estar chorando, Deus está comigo. Independente de eu cantar e não sentir nada, Deus está comigo. Independente de eu cantar e só chorar, Deus está comigo. Então eu não preciso sentir, eu sei que Ele está. Não, eu preciso sentir Deus, eu preciso sentir. Você sabe como eu sinto Deus na vida de alguém? É simples. Caráter mudado. Quer ver Deus na vida de alguém? Quer sentir a vida de alguém? Caráter mudado. É outra pessoa. Caráter. Caráter cristão. É um seguidor de Jesus. E isso aí você pode sentir Jesus. Você vai sentir e ver de longe. Caráter mudado. Essa é a nossa geração que troca de igreja como troca de música no Spotify. Gostou dessa? Mas o evangelho não é dopamina, o evangelho é cruz. Jesus disse, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, vamos ler junto ali? 1, 2, 3. Jesus. Bom, isso aqui exaustivamente falamos a respeito desse tema domingo passado. Se você não viu, está lá no nosso YouTube a mensagem de domingo passado, que nós reservamos aqui todo o tempo para falar sobre esse tema. A dopamina procura prazer, a cruz procura obediência. O prazer e obediência são duas coisas diferentes. Tem gente que você pode ver, ele continua na igreja, está na igreja, tem gente 24 horas na igreja, todo dia na igreja, aí todo mundo olha, nossa, essa pessoa é crente, hein? Nossa, que pessoa boa, e a pessoa fala assim, pastor, se não fosse a igreja, eu não sei o que ia ser da minha vida, adorador de dopamina.
Que você pode ir para um lugar que não tem igreja. Você vai fazer o quê? Vai desviar? Ai, estou tão triste porque não tem igreja para eu ir. Por quê? É só vindo aqui que você vai sentir a presença de Deus? Se você não é um adorador de dopamina, aonde você estiver, no teu quarto, na tua casa, Deus está com você. O culto nada mais é do que um ajuntamento daqueles que são cristãos e juntos nesse período nós adoramos ao Senhor juntos, alegramos ao Senhor juntos, ouvimos a palavra do Senhor juntos para nós, é isso. Mas o culto não termina, o culto continua. Só vai terminar o culto quando Jesus voltar para levar a sua igreja, irmão. Enquanto vida tiver, o culto continua. Você está aqui para um período, vírgula, segunda-feira o culto continua, terça o culto continua. Como que é o culto? É você. Aonde você estiver trabalhando, onde você estiver fazendo as suas coisas, o culto está lá. Então Deus tem que ser refletido através da tua vida todos os dias. Jesus disse, capítulo 6, versículo 26 de João: na verdade me buscais, porque comeste o pão e vos saciastes. João capítulo 6 e 26. Em verdade te digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aqui uma pergunta para nós: você busca Jesus por aquilo que Ele é, ou você busca Jesus por aquilo que Ele te dá? Isso é uma pergunta que a gente precisa entender muito hoje, irmão. Por que você vem para a igreja? Por que você está aqui nesse ambiente? Por que você diz que você é cristão? Por que você diz que é seguidor de Jesus e não segue os seus mandamentos? Será que você prefere, você segue Jesus pelos benefícios que Ele te dá? Ah, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Entenda uma coisa que eu falei domingo passado: não é pelo fato de você ter tudo e tudo está dando certo para você que Deus está na tua vida. Leve isso para você. Não é o fato de tudo estar dando bem com você, não tem doença na tua casa, você está prosperando financeiramente, está tudo bem, que você pode dizer, Deus está na minha vida. Não. Se você não for um seguidor de Jesus, se você não cumprir os mandamentos, os ensinos de Jesus, tudo que você está fazendo não é de nada. Você tem que negar, você tem que pegar a tua cruz, você tem que seguir. Só que você não quer negar você, não quer negar os seus desejos, você quer viver de dopamina, quer viver de montanha-russa para montanha-russa. Você precisa negar, você precisa pegar a tua cruz. E nós aprendemos o quê? Cruz não é as coisas ruins que estão acontecendo comigo. Cruz é morte. Quando foi escrito, Jesus estava dizendo ali, é morte. Você precisa morrer para você, morrer para os teus desejos. Você precisa morrer para as tuas vontades. E só aí você vai seguir. Seguir é o quê? É estar junto. Seguir é o quê? Relacionamento. Eu só posso ser de Jesus se eu tiver relacionamento. Se eu não passar por esse tripé, não chegar em ser um discípulo de Jesus aprendendo todo dia, eu sou simplesmente um adorador de dopamina. E hoje as igrejas, ela tem tudo para que você continue um adorador de dopamina. Tudo que está aqui, a luz ela baixa, o louvor fica aqui, o telão está aqui, o telão está desse jeito, tem uma luz piscando ali, o som bom aqui para você, um teclado aqui tocando, tudo isso vai te trazendo dopamina para você. E tem igrejas por aí que eles fazem um estudo para saber como é que eu vou chamar a tua atenção, como é que você vai se sentir bem aqui. Então tudo é meio que preparado, mas você tem que vencer. Fura essa bolha em nome de Jesus. Independente do ambiente onde você está, aqui, nesse local que nós chamamos de igreja, nesse momento que nós chamamos de culto, mas lá na tua casa, onde você estiver trabalhando, que Deus possa estar com você ali. Amém? Quando a palavra deixou de gerar emoção, muitos foram embora. Jesus prega uma mensagem dura. Lembra quando eu li lá? Põe lá no João 6:60, se eu não me engano. Isso. Muitos dos seus discípulos, vamos ler ali, daquela hora. Aqui, olha só. Eles deixaram de seguir, e como eu falei para vocês assim, eles eram discípulos. Eles não eram pessoas comuns, eles eram discípulos. Mas a palavra foi uma palavra que confrontou eles. Depois você chega em casa e leia com cuidado, desde o capítulo 6, todo o capítulo 6, leia ali. Jesus começa a dizer, entre um versículo, o outro, mais para frente, 6:25, se não estou enganado, para frente, de 20 para frente, que ele era o pão da vida. E quem estava do lado dele não entendeu aquilo.
Eu sou o pão da vida. Quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. E as pessoas estavam em volta e falam, mas quem é ele? Por que ele está falando essa coisa? E de repente ele olha para trás e vários discípulos começaram a ir embora. Porque a palavra confrontou ele ali. E a pergunta para nós, quantas pessoas abandonaram a sua fé porque a palavra do Evangelho confrontou ela? Não deixa eu falar uma coisa que eu tenho sempre falado para vocês. Algum tempo atrás teve uma igreja brasileira que uma das suas propagandas era assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Você já ouviu isso? Essa talvez foi a primeira fake news church. Talvez foi a primeira. Venha para Jesus e pare de sofrer. Irmão, aonde que está escrito isso? Se você puder trazer a literalidade de que é seguir Jesus, venha para Jesus e se prepare. Você vai sofrer. Venha para Jesus e se prepare para ser enganado, injustiçado. Venha para Jesus e se prepare, que vão jogar você lá dentro do calabouço, vão prender você, vão arrancar a cabeça, vão bater em você. Não vão acreditar em você. Venha para Jesus. É porque hoje, infelizmente, não são todos os lugares que traz o Evangelho como ele tem que ser. Hoje nós gourmetizamos o Evangelho. Gourmetizamos a palavra de Deus. Eu não quero falar de uma maneira mais forte, porque eu não quero repreender você. Eu não quero falar de uma maneira mais forte, porque eu tenho dó de você. Eu não quero mais falar de uma maneira forte, porque senão você vai embora e o teu dízimo é bom, e eu não quero ficar sem teu dízimo. Mas o Evangelho é duro. Se você não parar de pecar, você vai para o inferno. Se você não parar de fazer essas coisas que você está fazendo aí, você vai para o inferno. Não se engane com esse ambiente aqui não, irmão. E aí não importa se você está procurando dopamina aqui ou vai procurar dopamina em outro lugar. Vai dar na mesma. Se você não mudar de vida, não seguir Jesus como Ele diz, se você não se render, não mudar, não se converter, você vai para o inferno. E hoje, infelizmente, a gente tem muitos lugares para manter as pessoas têm passado a mão na cabeça, né? Não vou perder essa pessoa, vou passar, vem para cá, tem problema, pastor, estou com esse problema aqui. Não dá nada não. Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus é amor, sim ou não? Lógico que é, irmão. Por causa desse amor que eu e você estamos aqui. Ué. Agora, é o mesmo Jesus que o pessoal queria seguir. Ele falou assim, para onde você vai, para onde o Filho do Homem vai, não tem nem lugar para repousar a sua cabeça. Como você pensa que vai? Então nós precisamos entender, eu sou um adorador de dopamina ou sou um seguidor de Jesus? Você está indo embora quando a palavra te confronta? Você está indo embora, você tem deixado, e tem gente, irmão, que procura um local onde ele escuta uma palavra que vai trazer uma sensação gostosa na alma dele. E Paulo já avisou isso, que nos últimos dias chegariam pessoas que falariam exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, enganando-se e enganando a muitos. Então, cuidado com o que você ouve. Às vezes tem uma palavra, é óbvio que Deus trabalha de várias maneiras, Ele transforma você de várias maneiras. Mas se você, olha aqui para o tio aqui, olha aqui, todo mundo aqui, olha aqui. Principalmente vocês que me ouvem aqui. Eu falei aqui domingo, né? Eu já prego aqui, vai fazer 3 anos, todos os domingos, fora os outros dias. E no 80% da mensagem que os sermãos que eu tenho falado aqui, ele passa pelo mesmo esboço de complexidade de você entender o Evangelho que eu estou falando aqui. Se nesse tempo todo não houve sequer um pensamento de mudança na tua vida, é para acabar. Não, é para acabar. Se você não mudou ainda, e ainda continua nesse ambiente, olha, legal, você é valente, então fica aí. Então é raçudo, é verdade, Paulo. É verdade. Então continua vindo. Eu creio que um dia vai mudar. Um dia vai mudar. Um sono deixa de vir. Um dia vai mudar. Mas você precisa ser transformado pela palavra. Não é só ouvir. Você precisa colocar em prática. Muda de vida em nome de Jesus. Por quê? Irmão, quantos estão aqui creem que um dia nós vamos morar com Jesus para sempre? Fala amém. Você crê que um dia a igreja não estaremos mais aqui? Amém? Você crê nisso? Um dia nós não estaremos mais aqui. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Agora, como é que eu vou?
né? A gente falou sobre salvação aqui. Pastor, eu sou salvo, eu não sou salvo? Sim, você é salvo. Desde que? Desde que? Mas não sou eu que estou falando. Desde que você seguir e ser obediente à palavra de Deus. Você precisa ser obediente. A Bíblia diz assim, João, né? Está dizendo, se você diz que ama Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, você é mentiroso. Olha, se você diz que ama Deus, eu amo Deus, se você nunca viu, e o teu irmão que está do lado você não ama, não perdoa, e você continua dentro do ambiente cristão, desculpa, você ainda não foi alcançado pela graça da conversão. Você se converteu à dopamina, mas não se converteu à cruz. Então é uma análise para nós, eu sou convertido à dopamina ou eu sou convertido à cruz? Porque se é de dopamina, eu continuo só com os efeitos, mas eu abandono a obediência. Se é pela cruz, eu sacrifico o meu eu, independente de eu ver ou não, eu sei que Deus está comigo. Amém? Indo para o final. Dura esse discurso, disseram eles. Era profundo demais, o discurso era profundo demais para os superficiais. Era espiritual demais para os sensoriais. E era confrontador demais para os emocionais. Todo emocional não gosta de ser confrontado. Todo emocional. Porque o emocional, ele gosta de ser tratado como criança. Tadinho dele. Ai, pobrezinho. Deus vai dar vitória, irmão. Esses dias me chamaram para fazer uma visita, não é a gente da nossa igreja, não. E eu já fico assim, né? Aí fui eu e o Paulo. Aí cheguei na casa. Ai, ora por mim, pastor, ora por mim, que a minha vida só está dando errado. Minha vida, não sei o que está acontecendo, só está indo para trás. E eu olhando a casa, olhando os passos. Né? Ah, minha vida só está dando errado. Cadê tua esposa? Ah, minha esposa foi embora, tal e tal. Mas é a primeira? Ah, é a segunda. Ah, tá. E a primeira? Irmão, eu não vou lá para... Irmão, se conserta. Você conhece a palavra, irmão. Você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para Jesus. Aí eu nem estou falando para você ir para a minha igreja, não. Procura uma outra igreja onde você se sinta bem, mas vá buscar novamente o Senhor. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho todo domingo, de domingo tenho muito trabalho. É que aí eu não falei o que eu queria falar. Aí eu apontei para quem estava comigo, está vendo esse irmão aqui? Ele trabalha igualzinho você, mas de domingo ele está na igreja. Você precisa pegar um tempo para ir para a igreja. Por quê? É o tipo de... igual, não estou falando que é ele, mas são algumas pessoas que querem apenas... Sabe aquele pastor que vai lá e ora? Ah, Jesus, cuida dele, Senhor. Abre a porta para ele. Eita, eu repreendo tudo isso. Mas não muda de vida, irmão. Não muda de vida. Uma vez o irmão lá no Brasil, e falou, ora por mim. Rapaz, mas também você é sem vergonha. Você é sem vergonha, rapaz. Olha a tua vida do jeito que está aí, rapaz. Você não faz isso mentindo para todo mundo, enganando, não paga os outros, dá o calote. Aí não dá certo para mim. Sem vergonha. Aí se eu sou um pastor gourmet, Deus vai dar vitória, querido. Põe a mão aqui, põe. Não, para, irmão. Você só está infantilizando as pessoas. Mas lógico, as pessoas não gostam de ouvir isso. Quem que gosta? A pessoa vem pedir oração para um pastor e o pastor olhar para ela assim, vai te converter, sem vergonha. Deus o livre, o povo não gosta. Lógico que o pastor vai falar isso para todo mundo, né? Mas assim, ninguém gosta. A pessoa sai lá fazendo o sinal da cruz. Deus o livre, não gosta do pastor dizer assim, não. Porque nós queremos alguém que passa a mãozinha na cabeça. Então, a hora que você me chamar para fazer uma oração, que não está dando certo as coisas na tua vida, certamente irei fazer uma anamnese. Tá? Como é que está isso aqui? Eu vou falar, ó, também é esse aqui, ó, também é esse aqui, ó, também é esse aqui, ó, também é esse aqui. Por quê? Antes de você vir trazer tua oferta, o que a Bíblia diz? Vai e se conserta. Você sabe o que é isso? Antes de você ofertar, não é apenas o dinheiro a oferta. Antes de você fazer algo a Deus, antes de você ofertar um culto, antes de você ofertar uma adoração, antes de você ofertar uma canção, antes de você ofertar algo, vai e se conserta. O que é consertar? Acerta as arestas. Resolve as tuas pendengas, irmão. Vai lá.
Está ruim com alguém, vai lá, dá um abraço, pede perdão. Você é amigo de novo, não precisa ser amigo de novo, mas você precisa pedir perdão. Você precisa parar essas arestas. E alguém precisa falar isso, porque você vai em algum lugar, você escuta o que você quer, Deus vai te dar vitória. Eu quero que você diga amém, tá na palavra que eu vou falar. Deus vai abrir a porta. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Há milagre acontecendo. Deus tem algo para você. Olha que gostoso, irmão. Não mudou até o... Você percebe? Que muda até o espírito. É natural. A gente quer ouvir isso. Mas consertar, irmão. Olha lá. Tem um amém. Deixa de ser pirangueiro, irmão. Ir para lá e para cá. Compra e não paga. Vai no Walmart lá, em vez de passa aquelas compras lá e... Só tudo. Chegou no carro. Ai, meu Deus. Mulher, você acredita que eu nem vi? Ai, deve ser bênção de Deus. Ah, glória a Deus. Sem vergonha, menino. E faz os negocinhos aqui, faz os negocinhos ali. Vai trabalhar com... Não para em serviço nenhum, que todo patrão é ruim. Às vezes é você que é ruim de serviço. Ué. Ruim de serviço. Aí vai, pastor, estou desempregado. Então deixa de ser ruim, rapaz. Ore para o teu patrão. E você, patrão, também, às vezes é ruim para o seu empregado. Não é empregado, é escravo. Para que isso, menino? Então não adianta chegar para você, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir alguma coisa para você. Se você só ouvir isso, só vai... Você vê como que é gostoso para a dopamina? Amém. Deus vai abrir porta. Amém. Deus tem algo para você. Fala amém de novo. É isso. Deus cuida da tua família. Deus vai te dar dinheiro. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar direito. Tem que acordar cedo. Pastor, por que Deus não faz? Porque você precisa se acertar com Deus. Amém? E eu estou aqui, irmão, só para te alertar. Tá bom? Não sei se é a primeira vez que você veio aqui. Seja bem-vindo. Como isso repete hoje adoradores de dopamina? Pessoas que buscam culto e não a Cristo. Hoje muitos só permanecem enquanto o louvor é empolgante, o culto é emocionante, a música libera dopamina, a atmosfera gera sensação e a igreja causa euforia. Você já viu aqueles cultos assim, onde, eu vou chamar disso mesmo, o poder de Deus cai e todo mundo chora? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão assim. Você já teve isso? Você percebe que dentro desse movimento, é um movimento sim, em muitos lugares, sadios, verdadeiros e honestos. Mas nem sempre quem está dentro desse ambiente, desse mover, ele entende dessa maneira. Aquela sensação está sendo boa para ele, mas ele nunca transforma de vida. O culto, quando é simples, quando a mensagem confronta, quando a música não arrepia, ele diz, essa igreja não é para mim. Deixa eu ir embora para outra igreja. De novo, troca de igreja, como troca de playlist. Lá naquele playlist lá do seu negócio lá. Confunde presença com sensação. Há cultos em que o Espírito age e ninguém treme. Há cultos que Deus fala e ninguém chora. Há cultos em que a verdade é pregada e ninguém se arrepia. Mas adoradores de dopamina só dizem que Deus falou quando sentiram algo. Então tomem cuidado. Não senti nada, não senti porque o que eu ouvi não foi o que eu queria. Leve isso para você. Não senti nada, não senti um arrepio. Você viu que a gente vai falando assim? Ele começa a falar uma coisa, fala assim, ó. É arrepio, você chegou perto de alguém lá com um positivo e negativo e fez isso. Deus está aqui. Deus pode fazer isso? Sim. Lembra de Elias? Elias, ele foi para onde? Ele foi para a caverna. Elias estava lá. De repente veio fogo. Teve uma voz que falou assim, Elias, sai da caverna. Ele ficou lá dentro. Aí veio um fogo. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Veio um vento, barulho, com muito barulho. Mas Deus não estava no barulho. E olha só que interessante, a história de Elias, quando ele mata os profetas de Baal, como é que Deus representou, sendo Deus presente ali no Monte Carmelo? Em forma do quê? Forma do quê? Fogo. Ali naquele momento, para Deus mostrar que era Deus na vida de Elias, ele veio como
fogo. Agora, quando foi falar com Elias, que estava na caverna, Deus estava no fogo? Não. Então você entende, Deus pode fazer tudo. Tudo. Mas dependendo de para onde que ele está fazendo aquilo, qual é o motivo que ele quer fazer aquilo, e o que ele quer ensinar naquele momento. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio vento, Deus não estava no vento. Aí veio uma brisa suave. E Deus estava nessa brisa suave. Então nem sempre o silêncio é ausência de Deus. E nem sempre o barulho é sinal que é a presença de Deus. É claro que o verso também é uma verdade. Mas eu estou dizendo aqui para você que não é por muito barulho que Deus possa ser presente na tua vida, independente de você sentir. Porque adoradores de dopamina desistem de Jesus porque não suportam a palavra profunda. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Mas as palavras profundas não liberam dopamina, liberam transformação. E muitos rejeitam isso. Olha ali, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Mas a palavra que eu disse são espírito de vida. Então liberam transformação. Porque que adoradores de dopamina deixam Jesus? Porque Jesus exige renúncia, não emoção. João 6,56. Põe lá, João 6,56. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então você vê que não é dopamina. É você entender o que Deus tem para você. Ele não ofereceu espetáculo, Jesus não ofereceu, ele ofereceu uma entrega. E isso espanta adoradores superficiais, que ele quer emoção, mas não quer entrega. Porque esperavam que Jesus atendesse as suas expectativas. Eles queriam pão, cura, emoção, libertação. Jesus ofereceu cruz. E quando Jesus não faz o que quer, muitos voltam atrás. Então não sei se você essa noite tem dado alguns passos para trás, mas Jesus está te chamando hoje para ser de fato um adorador de verdade, independente da dopamina. Mas será que Jesus vai fazer um milagre semana que vem? Não sei, e pode não fazer. E pode piorar. E pode piorar. Mas mesmo assim, ele continua sendo Deus. Como ser um verdadeiro discípulo em meio a adoradores de dopamina? Ame a palavra e não a sensação. A palavra não depende de estímulo. João 17:17 diz assim: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Como eu ser um verdadeiro discípulo e não um adorador de dopamina? Se aprofunde na palavra. Venha na escola dominical. Esteja nos grupos de estudo. Essa igreja que mais tem se preocupado, irmão, é trazer o conhecimento da palavra, de você estudar a palavra. Aqui sexta-feira tem gente estudando. Aqui escola dominical tem gente estudando. Então se aprofunde na palavra. Tenha prazer na palavra. Como deixar de ser um adorador de dopamina? Escolha a permanência e não picos de fé. Pedro, diante da desistência de muitos, responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. Quando Jesus termina de falar, ele olha para trás, todo mundo foi embora. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Vocês não vão embora não? Por que vocês não vão embora? Aí Simão Pedro, lhe respondeu: Senhor, ele não diz para onde, ele diz para quem. Aqui tem uma diferença muito grande, que nem sempre Jesus está no onde. Você precisa buscar Jesus quem. E ele disse assim: para quem iremos nós? Para quem? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Só tu tem a palavra. Senhor, Pedro entendeu tudo. Pedro não entendeu tudo, mas permaneceu. Adorador de dopamina entende tudo, mas não permanece. Relacionamento com Cristo, como ser um discípulo de Jesus e não um adorador de dopamina, tem um relacionamento com Cristo e não um consumo espiritual. O Evangelho não é um produto. Cristo não é um estímulo. A igreja não é um parque emocional. João 6,35.
Eu sou o pão da vida. Adore pela fé, não pelo que você sente. A fé bíblica é assim. Hebreus 10 e 38. Põe aí Hebreus 10 e 38. A fé bíblica, genuína. Mas o meu justo viverá pela fé. Não de dopamina, não de adrenalina, não de emoção, mas sim pela fé. Fé em quem? Fé em algo que eu achei? Não, fé em Jesus Cristo. Fé nele. E não é só porque ele me prometeu uma vida boa, não. É porque independente de ele me dar ou não aquilo que eu quero, ele continua sendo Deus. Independente de eu não estar morando aonde eu gostaria, ele continua sendo Deus. Ele é Deus em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, no momento da saúde, no momento da enfermidade. Ele continua sendo Deus. E terminando aqui, a mensagem profética de João, capítulo 6 e 66, para a igreja de hoje. O versículo traz um alerta muito especial para nós. Nem todo seguidor é discípulo, olha só. Nem todo empolgado é transformado, e nem todo entusiasmado permanece. Vou repetir. Nem todo seguidor é discípulo, nem todo empolgado é transformado, e nem todo entusiasmado permanece. Aqui mesmo, muitos que se batizaram aqui, ficaram tão felizes com o batismo, ficou 2 domingos, cadê? Não sei, sumiu. O senhor foi atrás? Não, sumiu. Se saiu porque nem ovelha era. Entenda uma coisa, a dracma se perdeu aonde? Em casa. Então tem gente que está perdida em casa, você vai lá. A ovelha se perdeu porque não sabia. O que o pastor fez? Foi lá e buscou. Tem um que diz que tem que quebrar a perninha da ovelha para não fugir mais. Filho pródigo. O que aconteceu? Quem resolveu sair de casa? O filho pródigo. O pai foi atrás? Foi atrás? Não. Então entenda. Que às vezes você vai trocar e diz, eu vou sair da igreja, ninguém me procura, ninguém foi atrás de mim. Você é um filho pródigo. É você que tem que voltar. É você que tem que retornar. É você que tem que vir. Porque você decidiu sair. O pai ficou lá. O pai deu todo o respaldo, mas ficou lá. Quando viu o filho longe, o que ele fez? Correu e abraçou. Mas tome a decisão. Volte. João 6,67. Quer você também ir embora? João 6,67. Para onde iremos nós? Jesus perguntou aos 12. Vocês também não querem ir? E a pergunta aqui para nós aqui. Essa pergunta aqui para nós. E vocês? Querem ir embora? Quer desistir? Quer parar? Está difícil para mim? João 6,68. Vamos responder? 1, 2, 3. Simão Pedro lhe respondeu. Você crê nisso? Firme nessa palavra. Busca essa palavra. Viva essa palavra. Por mais que alguém te ofereça uma dopamina, que seja momentânea aquela alegria, Deus quer que você tenha, não viva de dopamina, mas Ele quer que você viva de uma fé genuína. A fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo, sofreu aqui, foi pendurado numa cruz, foi morto, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. É o mesmo que estava ali sendo cuspido, olhou para aqueles que cuspiam nele e disse assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ao terceiro dia, Ele ressuscita. Quando Ele está subindo ao céu, quando Ele está indo assunto ao céu, 2 anjos vêm ao lado dele e dizem assim, varões galileus, o que vocês estão olhando? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, Ele subir, um dia, Ele vai descer. E Ele disse um dia, Pai, cuida dos meus filhinhos, porque aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. E Ele disse para você e para mim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você não vive de dopamina, você vive pela fé em Jesus Cristo. Amém? Ficamos de pé.